satisfação que a Condec lança mais um quadro. Condec na prática. Isso tudo para deixar tudo mais fácil para você. E hoje, em especial, estamos com o time aqui da Coral, o técnico Everton. Muito obrigada, Everton, pela sua presença. E Israel, pintor que atua na região do Vale do São Francisco. Hoje, Mizinha não está presente, porém nos próximos quadros, com certeza ele estará. E agora, vamos começar a primeira pergunta para Everton. Isso tudo a gente está fazendo na intenção de facilitar realmente e vocês compreenderem na linguagem popular, vamos dizer assim, para que fique mais descomplicado o que vocês pensam que é complicado. Então, vamos para a primeira pergunta. Everton, quando é que uma tinta deixa de ser standard para ser premium? Boa pergunta, e tudo está relacionado à formulação do produto, né? Como o produto é formulado. Pegando um exemplo prático, é como se você tivesse um carro e você tivesse colocado adicionais a esse carro, e aí você sobe um pouco da categoria. A tinta standard, ela tem a sua funcionalidade, as suas entregas, porém, a tinta premium, ela tem dentro da sua formulação uma resina melhor, ela tem um produto mais selecionado, é um produto que cobre mais, tem um acabamento muito melhor, mais uniforme, e aí isso leva a essa mudança entre categorias de produtos. Então, a tinta standard, ela tem essa funcionalidade, até a questão de preço, ela é um pouco mais acessível, e a tinta premium, ela tem um acabamento melhor, tem uma textura melhor, a cobertura também é muito bacana. Então, tudo está relacionado à formulação do produto, entre ser standard e ser uma tinta premium. Entendi. Você pontuou da resina. O que é que a resina faz dentro da tinta, assim? Qual a diferença? A resina, ela tem várias funcionalidades. Uma das principais dela é o tipo de acabamento. Tá? Acabamento, se ela é uma tinta que tem uma plasticidade melhor, se ela tem uma cobertura melhor, se ela auxilia dentro da resistência a raios UV. Por exemplo, você tem uma tinta econômica, você não pode utilizar essa tinta econômica do lado de fora, porque ela não vai ter resistência a sol e a chuva, e acaba que ela se degrada muito mais rápido, ela tem formação de bolhas, ela se torna muito mais permeável, né, e suscetível a falhas com água do que uma tinta premium. Então a resina está incorporada basicamente nisso. É tudo que é atribuído às qualidades do produto, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre... Sim. E como exemplo, a gente pode até estar utilizando a Rende Muito, né, que é uma linha da Coral, muito boa, por sinal. Sim. E a Master, que é o lançamento, que é uma tinta que ela é para o pintor profissional. Israel, inclusive, já pediu para manipular em uma de nossas lojas, da Condec Tintas. E eu queria saber de você, por que essa tinta Master é para o pintor profissional? E Israel, se você não utilizou, já utilizou, me fala um pouquinho também depois de sua experiência. A Coral, ela tem uma preocupação muito grande em ouvir os nossos pintores. E a gente, antes de lançar um produto, a gente sempre escuta, até em parte de treinamentos mesmo, a gente já vem conversando bastante nisso. Um exemplo básico disso foi o nosso cimento queimado, que recentemente ele passou a ser utilizado em fachadas, a pedido dos profissionais. Então, o pintor, ele dita, né, o que é que ele gostaria de ter, quais são as características que mais fascinam uma tinta para ele. Eu gosto de melhor cobertura, eu gosto de uma tinta que eu possa ter uma melhor diluição. E ouvindo os pintores, a Coral se preocupou e fez uma formulação que fosse baseada na criação do que eles passaram para a gente. E antes de lançar essa tinta, a gente também levou os profissionais para a fábrica, para eles fazerem um teste e para dizer assim, realmente foi isso que a gente pedia e realmente é isso que vocês estão entregando. Everton, e se caso não ficasse tão legal, a gente voltava para o passo anterior e continuava o processo de desenvolvimento. Então, os nossos químicos, eles estão muito preocupados, e a Coral muito preocupada no que o profissional ele passa para a gente, o que é que ele gostaria, e aí a gente fez esse desenvolvimento dessa tinta, por isso que ela é chamada tinta do pintor profissional, porque foi criada por eles. Por eles, que legal. Inclusive, um cliente chegou à nossa loja e disse assim, é tinta Master. Aí, porque é um lançamento, eu falei, quem é seu pintor? Aí ele falou, é Israel. Eu falei, poxa, Israel tá super atualizado. Israel, fala um pouquinho aí da sua experiência com Coral, se você já utilizou também a tinta Master ou ainda vai utilizar, e depois eu quero o feedback também. Isso que a Everton falou é importante, porque uma grande marca ela precisa escutar os seus clientes. Então,
você tem um técnico, tem uma equipe que estrutura todo o produto na fábrica, mas é na prática, é na parede que o produto vai ser testado. E na nossa região é um ambiente muito agressivo para os produtos. Então nós temos muita intempérie dos raios solares e vento. E isso vai afetar muito o que um produto vai entregar, por exemplo, na fachada. E aí, pegando o exemplo do cimento queimado é fantástico porque é um produto que há muitos anos está em alta. Então, os clientes ficam fascinados com os efeitos que os pintores conseguem fazer com cimento queimado. E aí, se a gente tem um efeito de cimento queimado, por exemplo, numa parede de destaque da sala da casa do cliente, às vezes esse cliente ele quer trazer aquela parede de destaque para uma parede da garagem, quando ele estaciona já vê aquela parede bem bonita, ou uma parede de uma platibanda da fachada da casa dele, para quando ele vier chegando, os vizinhos já visualizarem a casa dele diferenciada. Então, quando a Coral pega um produto que era só pensado para uma área interna e joga para uma área externa, e escuta o pintor quando pede isso, porque os clientes estão pedindo, isso faz com que a marca ela fique um degrau acima das outras que não escutam o pintor. E isso é fantástico, é uma coisa que faz com que a Coral seja uma marca em destaque na nossa região. E falando da Master, foi um produto que me surpreendeu bastante, porque a gente tinha lá na obra um ambiente de mais ou menos uns 500 metros quadrados de parede. Aí eu raciocinei que a lata ia render estimadamente uns 150 metros quadrados, né? E começamos a aplicação. Pedimos lá para o cliente 4 latões da tinta. E aí começamos a aplicação com uma demão. Foi incrível. A parede ficou 90% fechada. E o mais incrível foi o recorte. O recorte geralmente ele leva umas 3, 4 demãos para fechar. O recorte ficou igual com a pintura do rolo. Então me surpreendeu bastante. A gente estimou uma quantidade de tintas, de latões, e vai sobrar. Aí não vai sobrar porque a gente já visualizou outras áreas que a gente vai poder utilizar o produto, mas essa surpresa gratificante foi muito boa, porque o produto tem um excelente acabamento, um excelente alastramento e uma excelente cobertura, tudo que o pintor precisa. Então, economiza tempo e economiza esforço. E outra, economizando tempo, você consegue pegar mais obras, né? Automaticamente. E outra, não é nem que vai sobrar porque você errou no cálculo, é porque realmente foi uma surpresa até para você a cobertura, não é isso? E a gente falando, eu não sabia que agora o cimento queimado tô chocada, que tá pro externo agora, tá vendo? Primeira mão. E uma das vantagens do cimento queimado em área externa, por exemplo, estava muito alta a utilização de texturas. Sim. E a textura, o Israel pode confirmar, se tiver bolhas ou descascamento, você não consegue fazer emendas na superfície. Você tem que remover toda ela e refazer. Já o cimento queimado, ele permite com que você faça esse reparo e essa nova aplicação localmente sem precisar tirar todo o material. Porque o bacana do cimento queimado são as manchas. E aí você não precisa ter uma uniformidade nesse acabamento. Então, quanto menos uniforme, mais desuniforme for, mais bacana fica o acabamento do cimento queimado. Legal. E pegando um gancho da informação do Israel sobre a tinta, o rendimento de uma tinta por norma Abrafat, ela tem 3 demãos como acabado. Como a Master ela dá essa cobertura em 90% na primeira demão, você na segunda finaliza, você sobra aquela metragem da terceira demão para poder utilizar em um outro posicionamento da casa. E isso leva um ótimo rendimento. Uma outra coisa bacana do Master, Israel, sabe aquela batidinha de final de obra, ou você terminou de pintar e o outro profissional foi lá e riscou a parede, você consegue fazer retoques pontuais sem ter a necessidade de pintar toda a parede. Isso que você acabou de falar aqui realmente é o que o produto entrega. Agora, é claro, a gente precisa que o profissional tenha o conhecimento que o Israel tem, que é garantir que a diluição do produto vai ser exatamente a mesma em todas as etapas de aplicação. Porque quanto mais diluído o produto, menos o poder de cobertura, ou se ele trocar 20% numa posição e 30% na outra, vai dar esse match, essa diferença, né, de cobertura e acaba interferindo. Que muitas vezes o profissional não tem esse conhecimento e acha que pode diluir de todo jeito e existe um padrão para seguir. Então a diluição também é um ponto-chave, né, no negócio. Então deve ser igual, tipo até fazendo uma comparação igual a piso, lote. Né? Se você diluir mais em uma parede e outra não, vai dar a diferença de tonalidade também. Né? Legal sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre também preparação de parede.
Quem faz a preparação da parede? É o pintor, é o pedreiro, o acabamento, porque eu tô vendo até uns memes engraçados, né? É a questão o reboco tá assim, ó, parecendo que tá com as ondas do mar, do Rio São Francisco, melhor dizendo. E aí, o dono da obra acha que o pintor vai resolver. Ou se não, melhor. Ele nem tá vendo a olho nu, só vai ver quando passar a pintura. Então, ele acha que o quê? Que a responsabilidade é do pintor. Então, e não é, né? Então, quero que vocês expliquem um pouquinho as experiências de vocês. Existe um meme que é clássico, né? O cliente identifica a ondulação na parede durante o reboco e o que é que o pedreiro faz, Israel? Responde aí. O pintor resolve. Tira na massa. E não, na verdade não é isso. O ideal é que todos os profissionais seguissem o padrão de construção. Você vê, às vezes, uma parede, às vezes começa a ter fissuras, microfissuras, simplesmente porque o pedreiro ele não seguia uma norma de traço da massa para poder fazer. E isso acaba interferindo no profissional final. Porque assim, ó, a casa pode ter o melhor reboco, o melhor projeto, mas se ela não tiver a melhor pintura, é a cereja do bolo. A pintura é a cereja do bolo. E o tratamento de superfície, ele vem desde a fundição. A gente está lançando agora a Mactra, né, que é o nosso impermeabilizante. E pra você ter ideia, dados estatísticos, que se a casa for impermeabilizada, ela custa 3% do valor da obra. Exemplo, se a casa for 100 mil, a obra de impermeabilização vai ser 3 mil reais. Para refazer isso, chega a 20%. Nossa. Então são 20 mil reais. Então às vezes é uma conta que não bate. É uma economia que não vai gerar economia, vai gerar desgaste. E isso retrata no resultado do profissional de pintura. Então, quando uma parede ela não está bem nivelada, quando ela não está bem alinhada, o profissional de pintura ele precisa enxergar isso e valorizar o trabalho dele. Muitas vezes no projeto, o arquiteto colocou lá um acabamento semibrilho ou acetinado. O Israel vai lá, faz essa avaliação e diz, ó, se eu aplicar essa tinta aqui, nesse acabamento eu vou mostrar todas as imperfeições da parede. Por isso que muitas vezes o cimento queimado cai bem, porque ele consegue também disfarçar as imperfeições, ondulações. Só vai perceber a ondulação quando passar a mão. Mas a olho nu você não consegue descrever isso aí. Então o profissional hoje em dia ele também tem um peso muito forte na decisão do tipo de acabamento e o tipo de efeito que vai ser utilizado, avaliando o tipo de superfície que está sendo disposta para ele fazer a aplicação do produto. E o ideal é que, eu não sei vocês, mas eu acredito que você já comunica para o cliente, né? Tipo, ó, esse aqui, o reboco não tá legal, aqui é indicado. Como é que você se posiciona? Aí, nessas situações, a gente faz uma avaliação técnica antes de começar qualquer trabalho de pintura. Então, nessa avaliação técnica, a gente vai identificar em horários diferentes, por exemplo, como está a situação do reboco. E aí eu faço fotos, faço vídeos, depois, junto com o cliente, a gente analisa quais serão as técnicas que vão ser usadas para resolver as patologias que ficaram. Às vezes, um profissional, o pedreiro, ele com a desempoladeira, se ele colocar mais força ao desempolar um reboco que ainda está úmido, mais força num lugar e menos em outro, ele vai criar essas ondulações que você comentou, que aparecem as ondas do rio. Então, o cliente ele não quer saber a cereja do bolo como é a pintura, ele não quer saber quem foi que fez o problema, ele quer saber que ele quer o problema resolvido no final. Então, se eu como profissional eu não conseguir entregar uma cereja bem bonita, bem interessante, o cliente não vai ficar satisfeito. E a culpa vai recair sobre o pintor. Inconsequentemente vai recair sobre a gente. Então, preocupado sempre com isso, a gente faz uma avaliação técnica para poder indicar as técnicas que serão usadas e os produtos corretos que vão resolver o sistema. Porque se não tiver também um produto correto, a melhor técnica não vai resolver. Legal. E por que o fosco, nessa situação, é melhor do que o semibrilho? O fosco, ele tem mais pigmento. E por ter mais pigmento, ele tem maior absorção de luz, ele não reflete. Na química a gente chama isso de refratância, né? É aquilo que a luz bate e ela volta. E ele não vai ter esse desvio, então ela acaba absorvendo a luminosidade, né? E aí ele tem mais pigmentos e menos resina, que é onde entra a resina. Então já vai para o semibrilho ou acetinado, ele tem mais resina e menos pigmentos, então ele brilha mais. E tudo que brilha acaba refletindo os defeitos que tem na parede.
Entendi. Inclusive, na Condec Tintas, tinha uma parede que estava nessa situação. A gente pensou o quê? Vamos fazer um grafite. Porque realmente ela vai disfarçar e a gente utilizou a tinta fosca. E agora abordando outro assunto que eu também acho de suma importância, que é a questão, como o Israel até mencionou anteriormente, da nossa região, que é bem quente, né? E quando chove, tem um período aí de chuva, assim, mas o sol predomina. E temos duas linhas da Coral, que é a Sol e Chuva acrílico e a impermeabilizante. Eu queria saber qual a diferença das duas, se as duas são sol e chuva. Então, inclusive eu tenho um vídeo em um dos meus treinamentos que foi o Israel que passou, uma pintura que ele fez, mostrando a ação da tinta emborrachada. A princípio, as duas ela tem a mesma formulação. Tá. E aí entra os aditivos. O que diferencia da Sol e Chuva, pintura impermeabilizante, da acrílico total, é que a pintura impermeabilizante ela é uma tinta emborrachada. Ela tem essa característica de não permitir a passagem de água para a parte interna. Muitas vezes você tem um fungo dentro de casa, um mofo, e você acha que é proveniente só da parte porque o ambiente é muito úmido e não é. Muitas vezes a água está vindo lá do lado de fora porque a tinta permite essa passagem. Tá? E uma outra característica, a tinta acrílico total, é que a gente indica ela mais para ser utilizada sobre texturas também, porque a textura já tem uma certa característica de ser impermeável. E como a pintura impermeabilizante ela é muito encorpada, ela pode entrar dentro daqueles risquinhos, né, do grafiato e acabar tirando essa característica do efeito. Mas a princípio, uma das diferenças é essa, que uma é impermeável, impermeabilizante, né, emborrachada, e a outra não, por característica de produto. Porém, ambas têm a proteção para algas e fungo, que também é muito predominante aqui na região. Esse fungo, essa alga, ela precisa de umidade e luminosidade. Às vezes em Petrolina chove de manhã e é sol do meio-dia para frente. Então isso é as ações propícias ao desenvolvimento desse fungo. E ambas têm essa característica de resistir a algas e a fungos na superfície. Legal. Então, a impermeável, a água vai escorrer, literalmente. Isso, a água vai bater e vai escorrer, ela não vai... E na acrílico já não tem essa... Ela não tem essa característica, Tá. Por isso que a gente indica utilizar ela sobre texturas, porque a textura já tem essa característica de ser impermeabilizante, né? Ela tem ela não permite que tenha passagem de água com tanta facilidade. Porém, precisa ser bem aplicada, porque se tiver qualquer trinca, qualquer fissura, a água vai acabar entrando. Na engenharia, a gente fala, ou você cria um caminho para a água, ou ela cria um caminho para ela. Porque ela vai passar e ela vai filtrar e ela vai acabar danificando a estrutura. Legal. Ontem eu peguei até uma situação de um cliente que ele usou pinta-piso para fachada. E aí eu vi que isso era comum. É comum, Israel? Você já viu por aí essa situação? Sim, tem clientes que eles querem economizar e acham que a tinta do piso, por ser uma tinta que tem uma resistência maior do que uma tinta acrílica fosco comum, uma tinta stand, ele vai dar mais proteção à parede. Só que não é a prática que quando o meu cliente pede, eu aconselho e me recuso a fazer, porque é um produto que foi pensado para uma superfície horizontal, e eu vou fazer a aplicação numa superfície vertical. Não casa. Só por aí a gente já vê que não tem, a ideia não bate. E Everton, como técnico, vai saber mais os termos técnicos para isso, mas não foi uma tinta pensada para uma parede. Por isso que mais que ela seja resistente, ela... Piso e parede são superfícies diferentes, então não tem sentido eu colocar um produto que está escrito bem grande na embalagem, piso, numa parede. Acontece, eu faço também assistência técnica e já peguei reclamações de pinta-piso no teto. No teto? No teto. Essa aí é a primeira vez, No confesso. teto. E aí a pessoa da loja me ligou, disse, tô com amanchamento. Mas você aplicou aonde o produto? No piso? Não justifica esse manchamento no piso. Ah não, o cliente aplicou no teto. Então é uma outra situação. Quando você aplica uma tinta de piso, que ela foi desenvolvida para superfícies horizontais, numa superfície vertical, dos inconvenientes que pode acontecer é a extração de solúveis. Porque a água vai bater,
ela vai manchar a superfície e a gente como fábrica, a gente não consegue garantir um resultado porque você não aplicou no local onde é indicado o produto. A Corolla é muito segmentada, então cada local da casa a gente tem um produto específico para aquilo que foi pensado para aquilo ali. Então quando você utiliza num local que não foi pensado, a gente já sabe da prática dessa utilização. Eu já ouvi até alguns profissionais dizer, não, ela é emborrachada, e não é. A tinta não tem nada de emborrachada, ela é só um pouquinho mais encorpada porque ela precisa resistir a atrito, né? A ação mecânica de carros, tráfego de pessoas. Então, por isso que ela é um pouco mais grossa, tem mais, né, tem essa característica, mas ela não é indicada para ser utilizada em paredes, fachadas, né? em fachadas. Outra dúvida que aconteceu até comigo, confesso. A decora fosco, né? No caso a mate, ela pode ser utilizada em fachada? Sim, ela é uma tinta tanto para ambientes internos quanto para ambientes externos. Porém, ela é uma tinta decorativa mais para partes internas. E como a gente tem, em algumas situações, essa patologia de algas e o produto para a fachada que a gente tem é a sol e chuva, que ela é designada para isso, a decora, em algumas situações, o profissional precisa avaliar se realmente ela vai resistir àquele ambiente, porque tudo é questão ambiental. Você chega num lugar onde tem muita arborização, é muito úmido e tem muito sol, é propício ao desenvolvimento de fungo. E a decora ela não tem essa característica. A característica dela é a decoração, é um acabamento mais refinado, mas ela pode sim ser aplicada em áreas externas, mas o ideal para fachadas é a gente sempre recomendar a linha Sol e Chuva, que é o tanque de guerra desenvolvido para isso. Eu digo isso porque eu coloquei decora mate na fachada da Kundec Tintas. E depois que eu falei, meu Deus, por que eu não botei a sol e chuva? Mas enfim, já era, já tinha sido pintado. Ela vai resistir bem, ela resiste muito bem. Que bom, menos mal. Israel, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o que acontece bastante, que a gente escuta, né, que os clientes já chegam, tem thinner? Aí eu já sinalizei aqui, você sempre vai perguntar pra quê? Né? Para que esse thinner? Para limpeza? Não, é porque o pintor pediu para diluir. E aí, agora eu vou deixar com você. Thinner, água raiz, o que é que depois você joga a bomba para Everton? O thinner e o água raiz são dois produtos distintos, né? Todos os dois têm sua função. Mas o thinner, passou-se o tempo, os produtos foram evoluindo e as fábricas deixaram de diluir seus esmaltes com thinner. Ah, então já teve uma época que realmente foi thinner. Foi muito utilizado. Entendi. Então, com a evolução da química dos produtos, e o thinner é um produto muito agressivo à saúde humana. Então, é lógico que conforme você vai evoluindo e cuidando mais da saúde tanto do trabalhador quanto de quem vai receber o produto, que é o cliente final, os fabricantes vão evoluindo com isso. Então, hoje em dia, dificilmente você vai pegar um esmalte da linha imobiliária que o fabricante vá prescrever a diluição com thinner. Ele sempre vai colocar um água raiz específico da marca dele e isso vai facilitar a aplicação do produto, vai cuidar melhor do meio ambiente em que você vai estar utilizando o produto, mas principalmente da saúde do aplicador, que a gente quer trabalhar, não é nenhuma uma obra em si, a gente quer trabalhar em várias obras. Então, conforme eu vou utilizando cada vez mais produtos químicos, minha saúde vai deteriorando e eu vou perdendo minha longevidade como trabalhador. E você acha que a maioria não, corrijo, alguns profissionais pedem o thinner por ele secar mais rápido? Será porque ele evapora mais rápido? Tem alguma ligação quanto a isso? Tem. O thinner, ele seca muito rápido. Só que o produto, se ele não for especificado para o thinner, ele não vai diluir. Então, o profissional ele vai estar se enganando. Ele vai, por exemplo, se ele tiver com um rolo de espuma, por exemplo, quando ele molhar o esmalte, o rolo vai inchar. E aí ele vai perder o rolo. Se ele tiver com a pistola, o que vai sair primeiro vai ser o thinner. Ele está se iludindo, ele não está utilizando o produto. Na verdade, ele está perdendo o produto e as ferramentas que ele for usar para utilizar, porque o thinner vai degradar essas ferramentas.
Entendi. E você, Everton, eu acredito que, como você faz assistência técnica, né? Acredito que você já deve ter passado por alguma situação dessa, de o profissional utilizar thinner ao invés de água raiz? Sim. E o que acontece? O thinner ele seca rápido porque ele volatiliza muito rápido. Porém, ele cria uma camada superficial que aprisiona os voláteis do produto que precisam sair. E aí muitas vezes está seco na parte superficial, mas quando tem qualquer impacto mais forte, qualquer ponto ele acaba descascando, ele acaba ferindo, e não existe uma resistência mecânica. Entendi. A Agora. depender do tipo de thinner e da qualidade do thinner, ele vai muitas vezes enrugar o produto. Porque o que acontece? Quando a gente fabricante pensa num produto e a gente tem uma água raiz para isso, a gente garante que aquele produto ele vai alastrar e ele vai secar no tempo correto. Quando ele seca muito rápido e ele não alastra, ele dá enrugamento. Acontece esse enrugamento. Então é uma outra patologia que acontece por causa do thinner. O thinner ele não é diluente, ele é um solvente. Então ele serve apenas hoje só para limpeza. Então você quer limpar uma pistola, você quer limpar um pincel, você quer limpar um rolo que resista a solvente, aí você usa o thinner. Mas hoje nenhum fabricante, até que eu conheça, indica thinner para fazer diluição de esmalte, né? Então, uma outra coisa importante é salientar: cada diluente, cada água raiz, ele foi pensado para cada esmalte. Então a Coral tem uma água raiz da Coral, o outro fabricante tem o seu água raiz, que tem consequentemente seu esmalte, e muitas vezes essa mistura de formulações pode desencadear uma reação que não vai dar um resultado esperado. Por mais que seja água raiz. Por mais que seja água raiz, mas quando a gente pensa em desenvolver uma água raiz, a gente pensou no nosso produto. A gente não pensou para um produto de um outro fabricante. Eu não sei o que o fabricante utilizou, qual a matéria-prima que ele pensou para utilizar e desenvolver aquele esmalte. E aí pode desencadear e acontecer de ter essas mudanças. Uma coisa mais grave, acho que o Israel, pelo tempo, já deve ter visto, é diluir com gasolina. Não. É sério? Sério. Meu Deus. Alguns profissionais muito antigos, às vezes, não seguem essa linha de desenvolvimento e de atualizações, utilizam ainda gasolina. Eu fiz um atendimento recentemente onde o profissional tinha utilizado gasolina. E isso você acaba mudando toda a composição química do produto, né? E o resultado final não vai ser o ideal. Ele estava reclamando de manchamento, né? Estava meio amarelado o esmalte. Pessoal, primeira pergunta: qual foi o diluente que você utilizou? Você comprou água raiz? Não, a gente utilizou gasolina para... E que bom que eles são honestos, né? Porque assim, durante muito tempo de assistência técnica, a gente vai aprendendo algumas perguntas que não tem como profissional dizer que fez e o resultado ser aquele. Entendi. Não tem. Se ele seguir o que está escrito na embalagem, a probabilidade de erro é ínfima, é muito pequena, sabe? Porque a gente desenvolveu o produto, a gente testou o produto, a gente chamou o profissional para testar na fábrica, a gente tem um campo de teste lá na fábrica, que é onde a gente aplica o produto e deixa ele exposto ao sol e à chuva, para a gente saber como é que ele vai se comportar antes de mandar para o mercado. Então, quando um profissional reclama de um enrugamento, reclama que o produto não secou, eu estou tocando lá, ainda está tendo pegajosidade, provavelmente ele não usou o produto indicado pelo fabricante. E isso está muito atrelado também à garantia que nós fabricantes determinamos. Eu tenho um esmalte que tem 10 anos de durabilidade, mas para ele ter essa durabilidade, ele precisa seguir exatamente a formulazinha, a bula do remédio que está escrita na embalagem. A letra é muito pequena. Nós temos os boletins técnicos de cada produto que fica disponível na internet, onde o profissional pode chegar lá e fazer essa consulta. É legal. E falando um pouquinho dessa parte de solvente e tudo mais, qual a diferença do esmalte à base de água e à base solvente? Apenas o solvente. Só isso? Só. E assim, é claro, cada produto ele tem ele é pensado para aquilo. Você não vai usar um produto à base de solvente num ambiente fechado. Por causa do cheiro? Por causa do odor. O cheiro ele é muito forte no ambiente. Tem pessoas que têm hipersensibilidade a cheiros, né?
você não vai usar um esmalte base solvente branco na parte interna, porque a resina que é utilizada para desenvolver esse produto precisa de sol para poder manter, senão ele vai amarelar. É uma outra característica, mas durabilidade e resistência ela é exatamente a mesma, independente se ele é base solvente ou ele é base água. Uma outra vantagem do base água é a limpeza das ferramentas. Né? Você acaba limpando a ferramenta com água, né? que é fácil de ter acesso, e também ele pode ser usado tanto internamente quanto externamente, né? O base água. Entendi. A base solvente apenas externo. Legal. E o base água é interno e externo. Você tem essas duas possibilidades. Entrar num apartamento, vou pintar uma porta, eu posso pintar com o cliente lá dentro do apartamento, que ele não vai ter problema com odor. Né? Mas se eu usar um produto à base solvente, por característica do produto, o próprio solvente vai dar esse odor mais forte. Não vou precisar comprar água a rás, ter esse custo adicional, porque o produto base água, mas ainda a gente sabe que tem profissionais que têm essa resistência. Não, porque eu uso base solvente porque resiste mais. Não, ele tem que ter a mesma durabilidade e as mesmas características, mesmo base água ou base solvente. Mas a gente entende que ainda tem pessoas que gostam do base solvente. Entendi. Né, por cultura. Tudo é muito questão cultural. E também, com o advento da sustentabilidade, muito mais, hoje as empresas estão caminhando mais para produtos base água. E a questão de saúde, como o Israel falou também. A questão de saúde ela é muito pontual, a gente pontua bastante em pensar produtos que não venham agredir. Um outro exemplo é se na China, que a gente estava falando sobre a China, sim, tem um produto lá que foi proibido na China, a Akzo, por ser uma multinacional, ela vai proibir esse produto aqui no Brasil, vai dizer, pessoal, time do Brasil de desenvolvimento, a partir de tal data, essa matéria-prima não vai ser mais utilizada, porque aqui nesse país a gente identificou um problema de saúde e a gente entende que para os demais países a gente vai seguir a mesma formulação. E aí a gente acaba também mudando a formulação no país Brasil, porque foi descoberto num país como a China que esse produto, esse elemento químico lá, esse produto químico vai causar problema à saúde ao profissional. E outro ponto, vamos lá, a questão do esmalte, que é a linha Coralite, da Coral, e o Hamerite. Me explica aí um pouquinho dessa diferenciação. É aquela mesma pergunta inicial que você fez entre um standard e um premium. Tá? Legal. Apesar de serem prêmios, tanto o esmalte, a linha Coralite e o Hamerite, porém dentro da composição do Hamerite existem aditivos que permitem com que ele seja aplicado diretamente sobre a ferrugem. Sem a necessidade de remover a ferrugem que está aderida ali ao substrato. Você pode aplicar sobre ela. Isso elimina tempo, né? Porque você vai diminuir uma etapa de preparação e o profissional ele acaba tendo um resultado mais rápido e uma entrega mais rápida e conseguindo ficar apto para um outro ponto. Esse é um processo. Apesar que a oxidação ela vem por alguns fatores. Um deles é proteção por barreira. Ambos os produtos vão ter essa proteção por barreira. Porém, o Hamerite, por ter esse aditivo antiferrugem, ele tem uma resistência maior. Entendi. Israel, você na sua prática utiliza mais, os clientes pedem mais o Coralite ou o Hamerite? Mais Coralite. É um produto mais em conta e às vezes o cliente está preocupado mais com o bolso do que com o resultado. Mas essa semana mesmo teve um amigo meu pessoal que me pediu um esmalte para a indicação de uma marca para aplicar nas grades enferrujadas da casa dele. E aí eu mandei o Hamerite para ele e ele ficou surpreso. O valor em relação ao esmalte não é absurdamente, é algo muito equivalente. Só que o que um produto entrega em relação a outro compensa. Porque se ele fosse comprar um antiferrugem e depois um Coralite, ia ultrapassar o preço do Hamerite. Então, se você colocar na balança, você está economizando tempo e recurso e dando um resultado extraordinário com o produto. Então, ele optou pelo Hamerite e ficou super satisfeito. E neste primeiro episódio do Na Prática com a Condec, nós estamos buscando, né, realmente simplificar todo o processo de dúvidas que nosso consumidor, nosso profissional tem sobre tintas, uns pontos bem chaves, cruciais, que faz toda a diferença para a pintura, né, para a cereja do bolo, da finalização de uma casa, de um ponto comercial. E esse episódio é patrocinado
totalmente pela uma das melhores tintas do mercado, a Coral. Descubra o novo Coral Super Lavável, agora com ação antibactéria. Ele é uma tinta acrílica premium de alta performance para as paredes internas, que repele líquidos e é fácil de limpar, fazendo com que você possa dizer adeus às manchas indesejadas, como de refrigerante, café, suco, chocolate, batom e até as pegadas misteriosas dos nossos pés. Assim, você pode usar o seu tempo com o que realmente importa. E o que já era bom, ficou ainda melhor. O novo Coral Super Lavável conta com ação antibactéria que elimina 99% das bactérias e antimofo, proporcionando não só paredes impecáveis, mas também protegidas contra agentes causadores de doença. Dê um quarto super lavável de presente para sua família. Viram aí? A Coral é uma das melhores tintas do mercado e nós temos o maior orgulho de trabalhar com essa tinta que fortalece tanto a gente que revende, mas também como profissional, como arquiteto também. Então, sem dúvidas, eu não abro mão de Coral nunca, viu, pessoal? E agora vamos falar um pouquinho de texturas, já que está tão em alta. Israel, você, na sua vida prática aí, qual a textura que você mais vende? É a rústica? É a design? Qual a textura que você mais realmente vende? Então, ainda hoje, o pessoal, ele tem coisas que, por anos, né, eles se habituam, e para tirar um hábito que leva muito tempo, fica muito difícil. Então, ainda hoje, a textura rústica é um carro-chefe da nossa área. As pessoas gostam muito do resultado e hoje a gente consegue brincar, por exemplo, com efeitos geométricos e fazer uma coisa que era apenas a aplicação de um produto num formato só, agora com vários formatos. Então essa inovação que a gente vai tendo com o tempo faz que um produto que é tradicional, ele vire inovador, porque você se habitua às situações que vão se modernizando e o cliente fica ainda cada vez mais satisfeito. Legal. Eu, modéstia à parte, amo a design, né? E eu quero saber de Everton. É o mesmo produto, só vai mudar a questão do pintor ali com a desempenadeira? Como é essa diferenciação da rústica para design? Vejo muito design, inclusive, na Casa Cor, né? Inclusive, toda Casa Cor, né, é patrocinada pelas tintas Coral, né? Enfim, a melhor. Então, uma das características é o tipo de acabamento que a rústica permite, né? Por ela ter aquelas pedrinhas lá para poder fazer aqueles riscados, ela tem essa característica. E apesar de resistência, elas ser muito parecidas. E além disso, você falando da Casa Cor, a Casa Cor com os arquitetos hoje está muito em alta as texturas projetadas. E aí você consegue fazer projetada tanto com rústica quanto com design. Você consegue fazer com as duas esse tipo de acabamento. Mas a princípio é mais a questão do efeito e o aspecto que cada cliente busca numa textura. A design ela tem a sua característica, mas a rústica ela tem esses acabamentos mais com aquelas pedrinhas, que é o que às vezes as pessoas conhecem mais, né? É a campeã de vendas, literalmente. E quanto aos efeitos, Israel? Quem é que está hoje vamos dizer, no top 1? Vamos fazer o top 3, né? Temos o Nuage, o Velvet, que só muda a questão, literalmente, da forma que você vai passar. Temos o mármore e o cimento queimado. Qual deles, assim, faz aí uma escalação? Então, com os meus clientes, cimento queimado é o top. Então, na maioria das casas que nós trabalhamos, dos ambientes que são decorados, os arquitetos recomendam cimento queimado. Aí o Velvet muito em alta também, muito colado com cimento queimado. E por fim, o mármore. O mármore teve uma época que ele estava no top mesmo. O pessoal queria muito mármore. Só que o mármore é uma coisa muito técnico. O profissional tem que entender um pouco do produto, tem que ter noção de acabamento fino. E isso vai fazer com que
o efeito fica um efeito top ou um efeito mediano. Então, acaba que se o profissional ele não se profissionaliza com o produto, o cliente começa a desgostar do produto e não procura mais. Entendi. Então, eu acho que foi isso que aconteceu um pouco com o mármore. De dificuldade, então, o mármore seria o mais difícil de se fazer? Sim, o mármore é muito complicado de fazer. Ele demanda muito tempo e precisa de uma especialização muito grande do profissional. Porque se ele não for um bom profissional naquele efeito específico, o efeito não vai ficar bonito. Aí se não vai ficar bonito, o cliente vai desgostar. Às vezes a gente já pegou situação de o cliente ter que desmanchar todo o mármore para colocar uma tinta convencional, porque ele acha que ninguém vai conseguir fazer um mármore que seja legal. Entendi. Inclusive, nos bastidores, Everton estava até comentando que até para o cimento queimado também não pode ser qualquer espátula, não foi isso? Porque assim, com o advento da internet e a facilidade de ter tudo na palma da mão, existem muitos vídeos na internet que ensinam de formas que não são as ideais. Eu não acredito que um fabricante desenvolve uma desempenadeira de aço inox canto arredondado por acaso. E aí a gente já vê outros fabricantes ensinando a utilizar espátula de celulose. Quando você usa uma espátula de celulose sobre uma superfície de uma parede que tem um atrito muito grande, ela começa a riscar. E o que era para ser um efeito acaba sendo um defeito, né? Que carrega muito. Então, tendo o gancho aqui, nós temos a Academia Coral, que ensina ao profissional como fazer e tem essa necessidade da capacitação, né? De participar, de estar sempre indo para treinamentos, porque é no treinamento que a gente aprende ou compartilha conhecimento entre profissional e fabricante. E é muito importante o uso do advento de ferramenta. O que o Israel falou sobre o efeito mármore, ele requer uma quantidade de equipamentos maiores, uma lixadeira, uma desempenadeira melhor, uma cera melhor, um produto que tem um acabamento melhor, e isso acaba às vezes desvirtuando o efeito simplesmente porque o profissional parou naquele tempo lá de puxar brilho fazendo com a própria espátula, que hoje a gente sabe que tem equipamentos que fazem isso, e o equipamento ele te traz bons resultados e menor esforço físico na hora de você fazer. É muito cansativo. Talvez não seja se você utilizasse uma ferramenta que te proporcionasse um melhor acabamento e um menor esforço físico também. Mas a ferramenta é muito importante na hora da execução e o conhecimento, porque às vezes remédio demais também mata, e às vezes o profissional carrega demais a ferramenta e deixa muito produto e acaba ficando um efeito, até o próprio cimento queimado não fica tão legal, porque ele não soube ter a técnica de aplicação. Sim, sim. E puxando até esse gancho, né, da Academia Coral, inclusive eu já comecei a assistir às aulas, inclusive de uma das linhas que eu considero talvez mais complexa, Sparlac, né, porque tem Sparlac, marítimo, neutro, enfim, fala um pouquinho, Israel, sobre a linha Sparlac, para que ela serve, para que o consumidor entenda também, na linguagem, vamos dizer, popular, para que eles tenham noção. Eu falo como engenheiro de superfície, um dos substratos mais difíceis de você proteger é a madeira. Por quê? Enquanto a madeira existir, ela vai estar sempre em processo de movimentação. Ela vai estar sempre abrindo fissuras, ela vai estar movimentando. E às vezes você faz uma assistência técnica, voltando para a assistência técnica, e o profissional não se preocupa em envelopar os 6 lados da madeira para proteger, garantindo que ela vai ter a quantidade de demão. Porque o produto em si ele vai entregar aquilo que o seu cliente ele busca, aquilo que ele quer resultado. Exemplo, um cliente que compra uma embuia, que compra uma madeira nobre, ele quer muitas vezes tocar na madeira e sentir a madeira, e o profissional precisa ter esse feeling, esse sentimento, perguntar: o que é que a senhora espera do resultado, o que é que o senhor espera desse resultado, para poder indicar o melhor produto, tá? Então a gente temos 2 linhas, nós temos a linha de impregnante, que é a nossa linha Cetol, e temos a nossa linha Sparlac, né, que é a nossa linha de vernizes, que ambos servem para proteger madeiras, porém cada um tem a sua característica, né? Por exemplo, o impregnante, ele, além de fazer a barreira, ele vai criar uma camada nos veios, né, da madeira e nos poros da madeira, protegendo ela nesse processo. E madeira, a gente voltando para o conhecimento,
A gente ainda vê que tem muito profissional que usa produtos que não são indicados para madeira externa, por exemplo. Eles utilizam selador para madeira, que o selador para madeira são para madeiras internas, ela não pode ficar do lado de fora, porque madeira ela vai dilatar e ela vai contrair. E o verniz e o impregnante ele tem que seguir essa dilatação. Já o selador ele não segue e o verniz que está em cima, o impregnante que está em cima dele, acaba quebrando e diminuindo o tempo de vida útil do verniz sobre a superfície. Mas nós temos as duas linhas que atendem perfeitamente a cada gosto e a cada necessidade, a cada situação. Tem alguma delas, a linha Sparlac ou a Acetol, que você gosta mais de trabalhar, Israel? A Sparlac é campeã para a gente, porque ela atende, por exemplo, a gente vai fazer muito deck de piscina. Sim. E aí ela tem essa flexibilidade, né? Por exemplo, o deck ele está seco hoje, mas no fim de semana a piscina vai estar cheia, vai estar molhada, então ele protege a madeira, dando o resultado prolongado para a situação. Só que às vezes o que acontece muito nas situações de madeira comigo é que o cliente ele esquece que a madeira precisa de fazer manutenções. E aí acaba que o verniz lá é 3 anos de garantia. Sim. Só que o fabricante especifica lá que ele precisa fazer a cada tempo uma reaplicação para que ele permaneça com a garantia dele intacta. Aí o cliente coloca o verniz, quando dá 3 anos ele nunca mais olhou para a madeira no verniz, e quando dá 3 anos ele acha que o verniz não atendeu aquilo que ele ofereceu na embalagem. Mas na verdade ele não percebeu lá que precisava de manutenção. Eu costumo dizer que a madeira é parecida com a nossa pele. A gente sai exposto ao sol e não passar protetor solar vai queimar. Se deixar a madeira lá no sol e não passar um verniz que dê proteção, vai queimar. Então, quando ele for fazer a manutenção, o resultado não vai ser mais aquele ideal. Perfeita essa analogia, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira da pele, né? Igual o esmalte que você falou, por fora tá parecendo seco. Eu já imaginei automaticamente com a cirurgia, né? Por fora tá ali tudo ok, mas por dentro como é que tá? Então, assim, para finalizar um pouco, me fala, Everton, eu sei que todos os produtos da Coral são maravilhosos, mas me fala qual é um que você daria de destaque. Eu também quero saber de Israel, qual a linha de destaque de cada um que vocês, assim, rapaz, todos são bons, mas esse aqui é o meu querido, ou não sei, é o que mais eu admiro pela formulação. Então, para eu falar, teria que falar para cada ponto da casa que a gente iria aplicar. Para fachada, só chuva. Tá. Disparado, na minha casa é só chuva. E às vezes eu não entendo porque às vezes as pessoas não conseguem só seguir o que está na embalagem e ter um bom resultado. Tá pintado há 3 anos, tá do mesmo jeitinho, não mudou nada. A gente às vezes só muda a cor porque a gente quer mudar a cor, mas a princípio para fachada só chuva. Para parte interna, quando a gente vai para efeito, eu sou apaixonado pelo cimento queimado, então a parte interna da minha casa é toda no cimento queimado. E aí a iluminação tem que ter uma boa iluminação também para poder extrair o melhor do efeito, assim como o Velvet também. Se você não tiver uma boa iluminação, você não vai extrair o melhor do efeito. Para madeiras, a linha Acetol é disparada, né? Esmalte, eu gosto muito do Coralite Total, base água. Meus portões são base água. Enfim, acho que a linha completa Coral. Coral. E você, Israel? Fala os seus queridinhos aí. Eu gosto muito das massas, por causa da cobertura. A gente pega muita substrato com muita perfeição. Então, se eu não tiver uma massa que seja que tenha uma texometria, não vai me dar o resultado esperado no final. E de acabamento, sol e chuva, eu gosto muito do produto porque ele dá durabilidade aos meus trabalhos. Eu trabalho muito nos condomínios e às vezes eu vejo fachadas de outras marcas desbotando em menos de 2 anos. Já as fachadas que a gente trabalha, elas passam 5 anos tranquilo. Que legal. E sem perder muita coloração. Então, isso é resultado de um produto específico. Então, se eu não tiver essa esperteza para
oferecer um melhor produto para o meu cliente, nunca mais ele me chama para trabalhar para ele. Então, não é isso que eu espero. E eu não vejo só tão isso, Israel. Na cabeça de alguns profissionais, se eu usar um produto que tem uma durabilidade muito grande, eu não vou fazer mais serviço. Talvez naquela casa não, mas fachada é o teu cartão postal, sabe? É ela que muitas vezes eu não conheço o dono da casa, mas quando eu passo, tenho a oportunidade de conversar, quem foi que pintou? Foi o Israel que pintou. Qual foi a tinta que ele usou? Coral, e fala com o Israel. É o cartão de visita, muitas vezes. Um efeito decorativo, para eu saber que tem, eu tenho que entrar na casa. Mas a casa pintada do lado de fora eu consigo já evidenciar isso. Então é bacana. Bacana. E eu confesso que até fiquei um pouco surpresa com a resposta do Israel, a questão das massas, né? Porque geralmente as pessoas até investem em tintas melhores, mas quando chega na parte de massa corrida, massa acrílica, selador, elas tendem a querer economizar, como o Israel falou. E eu me assustei, de fato, quando ele falou massas, aí ele falou massa? É sério que ele falou massa? Você deve presenciar muito o Israel também? Eu acho que a gente precisa, como construtor, como dono de casa, fazer contas, sabe? Se você observar a Coral, em relação às marcas que a gente tem na região, no mercado, ela tem tem massas que ela chega a render a mais de 35% do que a outra massa. Então você compra uma massa que tem uma diferença, sei lá, de R$10, mas você não enxerga que tem 35% a mais de produto que você vai utilizar, a conta ela meio que não é legal, né? Você não vai ter economia. E uma outra coisa, não adianta quando eu vou construir uma casa, eu quero o melhor alicerce, eu quero a maior resistência, eu quero o melhor acabamento. Então ninguém constrói casa de todo jeito. Você sempre bota na base o que é melhor. E para a pintura ter um bom acabamento, ela tem que ter uma boa base, né? Então eu achei muito bacana esse ponto do Israel, porque a massa ela precisa, em alguns pontos, como a nossa massa ela tem um preenchimento muito grande por ela ter essa tixotropia, essa característica de ficar em superfícies verticais sem escorrer, sem se desplacar, ela acaba tendo uma resistência maior e um maior rendimento, maior cobertura, dispensa em algumas situações até o uso do próprio selador. É isso que eu já ia perguntar agora, sobre o selador, que eu me lembro que em um dos treinamentos você falou isso, né? Porque assim, como a massa ela também é preenchedora e a função de um selador é preencher poros para reduzir o consumo de tinta, ela acaba tendo essa característica. A massa da Coral ela é muito viscosa. E aí você tem duas opções de aplicar. Ou você aplica ela com rolo, diluindo, que você pode diluir a massa da Coral com 1 litro de água, você vai lá, coloca e bate essa massa para poder aplicar em rolo. Você pode aplicar do modo convencional, com desempenadeira, e vai fazer as duas aplicações. Então, ela também dispensa o uso do selador quando você vai fazer um reboco bem bonitinho. A única coisa que a gente recomenda é lixe o reboco para tirar aqueles grãos que estão soltos, né? Porque aí você vai acabar contaminando a massa e você pode fazer a aplicação sem ter esse problema. Legal, e assim, a gente falou de muitos assuntos muito pertinentes. E outra coisa, às vezes o consumidor final, né, quer economizar de todo jeito. Aí investiu num profissional bom e quer pegar tintas que não são tão adequadas, tão boas, a durabilidade é baixa. Será que a conta fecha? Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa visão também. Poxa, estou investindo num profissional, ele está perdendo tempo, eu estou perdendo. Então, vamos se conscientizar mais, inclusive texturas também, efeitos. Procura um bom profissional, você já está investindo ali naquele produto. Então, sempre aconselho a também buscar um excelente profissional. E Everton, para finalizar nosso quadro, por que Coral? Coral, ela vai além só do produto, tá? Eu acho que Coral, ela tem uma assistência técnica que ela sabe o nome do profissional, ela tem uma assistência técnica que não deixa o fabricante sem resposta, o lojista sem resposta, ela não deixa o pintor sem resposta, ela está sempre em busca de desenvolver melhores produtos, sempre para facilitar o tempo de execução, porque a gente se preocupa muito no tempo que o profissional vai ficar fazendo a execução. Por isso que a gente tem a Coral Master, que é uma tinta que tem uma excelente cobertura. A gente se preocupa em durabilidade e a gente está sempre se preocupando em resultados. Então, Coral pelo resultado que a Coral entrega e por esse pacote de benefícios, né? Que nós temos a Academia Coral, nós temos o Clube da Cor,
nós temos páginas coloridas que leva esse profissional a lugares que ele não imaginava. Cheguei para morar em Petrolina, não conheço ninguém, quero contratar um profissional, procuro lá e aparece a foto de Israel com o número dele de contato. Eu ligo para o Israel porque aquela página já dá credibilidade que o Israel, ele é um cara que está sendo treinado, ele é um cara que está tendo um acompanhamento da Coral, e por já ter os dados do Israel já dá uma confiabilidade, porque confiança é muito importante. Então por isso o Coral, por isso que eu confio na Coral, porque Coral fortalece o pintor e porque tinta é Coral. Legal. E você, Israel, por que Coral? Para mim, eu tenho 22 anos de profissão. Quando eu comecei a trabalhar, eu achava que todos os produtos eram iguais. Mas depois de um tempo você percebe que vai ter produto que vai lhe dar uma melhor condição, você vai ter mais agilidade e menos esforço físico. Então, a minha profissão exige muito do meu físico. E se eu tenho um produto que me dá agilidade e me suga menos fisicamente, é esse produto que eu vou querer utilizar sempre. E que te escuta também, né? Aí esse é outro diferencial. Então, pensando nisso, eu sempre indico aos meus clientes a linha Coral, porque ela vai me ajudar e vai dar durabilidade e o melhor resultado na casa que eu vou trabalhar. Legal, estamos finalizando esse episódio maravilhoso de Na Prática com Condec. E eu gostaria de agradecer a Everton, a Israel pela disponibilidade e passar para lembrar também que a Condec e a Condec Tintas tem todos os produtos da Coral disponível para você, bem como temos o Clube do Pintor. Então você que é profissional da área, entre em contato conosco pelo um dos nossos telefones do nosso Instagram, que vai estar aparecendo aí agora para vocês. E meu muito obrigada e em breve voltaremos com muitos vídeos legais e para descomplicar o que tantas pessoas têm dificuldade e também informação para que você não erre, tá? Então, meu muito obrigada aos meus convidados maravilhosos e obrigada a você que nos assistiu todo esse tempo.